Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos vocês com a graça e a paz de Cristo, espero que estejam bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre teologia, é um assunto pastoral. É importante que você entenda um pouco mais se é necessário mesmo que você faça teologia, o quanto que a teologia é importante para exercer um ministério e se realmente é imprescindível que você tenha um diploma teológico para ser um pastor. Antes, se inscreve no canal, compartilha, nos ajuda a levar a palavra de Cristo aos que necessitam. Pois bem, antes de ler o texto que eu separei aqui, eu já aconselhei muitas pessoas na minha vida por conta do ministério que nós temos. O Escritório Missionário da Valentes da Libertação trabalha há mais de 10 anos com afastados e desviados. Eu já lidei com todo tipo de história. Ajudamos ministérios a implementar a visão de resgate de afastados, ajudamos a treinamentos pastorais, a formação de líderes que trabalhem com desviados. E nesse ministério todo nós recebemos o contato de muitas pessoas procurando aconselhamento, procurando ajuda para voltar aos caminhos de Cristo. E desse montante, pastores, enfim, fazem parte da grande maioria. E o interessante é que muitos pastores que nós tratamos e conversamos são letrados. São homens que conhecem mesmo a palavra de Deus. E eu vi muitos pastores se afastarem dos caminhos de Cristo por conta da teologia. Antes, eu não quero aqui que você pense que eu estou militando contra a teologia, ou demonizando a teologia, ou dizendo para você não fazer. Não é isso. O intuito desse vídeo não é esse. O intuito é fazer uma reflexão se realmente a teologia é imprescindível para o ministério pastoral. E eu posso te dizer que vi muitas pessoas se perderem por conta da teologia. O livro de Eclesiastes diz assim, no capítulo 12, iniciando no versículo 12. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Olha só que interessante aqui, o rei Salomão falando sobre o dever do homem é guardar os mandamentos de Deus, né? E depois antes ele explica que o ler livros, fazer livros, estudar, enfim, é enfado da carne. A teologia, ela é uma ciência. É através da teologia que você aprende missiologia, bibliologia, história da igreja, hebraico, grego, né? Lê os textos em original e por aí vai. Enfim, N apologética, N matérias. O fato é, o quanto que muitas pessoas se afastam de Deus porque começam a sistematizar Deus. Começam a colocar Deus dentro de uma caixinha, de uma ciência humana, e essa ciência humana, ela acaba confundindo a cabeça de muitas pessoas. Eu lidei com muitos pastores fervorosos, homens de Deus, que realmente conheciam ali, que viviam um relacionamento com Deus. E quando começaram a estudar a teologia, começaram a se envolver com todo este enfado, o seu coração foi esfriando, foi arrumando justificativas para algumas coisas, para outras respondia sempre com uma forma sistemática, não porque é a exegese do texto, não. E a gente percebe que o coração vai dando uma esfriada, né? É óbvio que isso não é uma regra, não estou falando que todo mundo passa por isso, mas que muita gente passa, muita gente. E eu conheço muitos pastores também que, depois que aprenderam a teologia, subiu um pouco o tom da arrogância, né? Deixou aquela simplicidade de lado do evangelho e começou a caminhar num caminho um pouco mais altivo. É óbvio que a teologia é importante, eu não discuto isso. É óbvio que o conhecimento é importante para exercer o trabalho. Se você é um vocacionado, é óbvio que para o teu conhecimento é importante. Porque também nós vemos inúmeras atrocidades sendo pregadas de púlpito por conta da falta de conhecimento. E aí que eu falo, onde está o equilíbrio de todas essas coisas? Porque antes de ser um teólogo, tem que ser um pastor. Se você é um pastor, claro, né? Não estou falando aqui para os irmãos. Antes de ser um teólogo, você tem que ser um pastor. Se você não pastoreia antes de teologar,
Você não vai conseguir complementar as coisas. Se você quiser teologar antes de pastorear, você vai ter uma visão de classe de aula, mas você não tem a vivência pastoral. E a Bíblia fala que o pastor não pode ser neófito. Quer dizer, um pastor tem que ter conhecimento de causa, tem que ter anos de estrada, tem que sentar em muito gabinete pastoral e lidar com muita situação, tem que resolver inúmeros conflitos, tem que levar as pessoas a conhecer a graça de Cristo, o amor de Jesus, evangelizar, ensinar como Jesus opera na simplicidade, apresentar as vidas a Jesus Cristo, e depois de ele exercer o ministério em Cristo, ele pode ir aprimorando, vai melhorando o seu dia a dia, vai agregando, vai trazendo. Agora, o que acontece é que muitas pessoas não conseguem separar os termos. Então, acaba se esfriando porque entra na ciência e a ciência acaba tomando conta do lugar onde deveria haver o espírito vivificando. E, em contrapartida, existe o outro que acaba não aprendendo e acaba, enfim, exercendo o ministério de forma mais rasa, superficial. Eu costumo dizer que não é necessário ser um teólogo para pastorear. Não precisa ser. E também não é necessário que você faça um curso de teologia para que você possa conhecer as verdades de Deus, porque, obviamente, o Espírito Santo é quem nos traz a revelação da verdade do Senhor. Guardar os mandamentos é o principal de todas as coisas. Antes de um pastor teologar, ele precisa ter lido a Bíblia, ele precisa conhecer a palavra de Deus, ele precisa interpretar a palavra de Deus mediante o Espírito. E depois ele acrescenta a visão humana. Nós estamos vivendo um levante muito grande de muitos jovens, rapazes mesmo, muitos jovens vocacionados de alguma forma, ou teologando assuntos que não levam a lugar nenhum, situações que não levam a lugar alguma, ali debatendo assuntos, confundindo a cabeça do povo, trazendo mais confusão à cabeça das pessoas. E nós vemos que isso é uma fonte de renda muito grande hoje em dia, né? Porque tem gente que vive disso, tem gente que vive de vender curso, tem gente que vive de canal de YouTube, e é isso aí, é polêmica atrás de polêmica, atrás de polêmica, e teologando, só que de vivência pastoral quase não existe. Alguns têm até título de pastor, mas realmente de anos de estrada pastoral não tem, né? Então, o que acontece? Existe um disparate muito grande. No passado, antes de um pastor realmente estar como mestre, ele passava muito tempo de estrada pastoral, porque para eu falar de caso, eu preciso ter vivenciado o caso, não adianta só eu ler, né? Eu vou contar uma história aqui breve para você, e eu não quero estender muito, mas alguns anos atrás um senhor me procurou. Esse homem tem mais de 70 anos de idade, tinha na época, e me contou que ele foi afastado da igreja que ele congregava por conta de um suposto pecado que o pastor interpretou. Ele se apaixonou pela prima dele, ela era descomprometida dele também, e ele quis casar com essa prima, quis se envolver com ela. O pastor interpretou isso como aquele caso em que Paulo pega o rapaz que estava na igreja tendo um caso de incesto com a madrasta ali, né? E não sei nem bem se é incesto, porque ela não é mãe dele, mas um caso ali com a mulher do pai dele. E aí, Paulo diz que esses não deviam nem estar no meio de nós, né, na igreja ali naquela época, né? E aí, então, esse pastor fez uma confusão completa, interpretou todas essas coisas e expulsou esse homem da igreja. Esse homem ficou afastado da igreja. Esse pastor era um calvinista, e entendam bem, eu não estou aqui confrontando nenhum calvinista, tá? Eu não sou, mas, enfim, não acredito na teologia calvinista. Mas esse pastor afastou esse homem e disse que Deus nunca tinha escolhido ele para a salvação. Por isso que ele fez aquilo. Este homem foi expulso da igreja, ele passou 20 anos em depressão, todos os dias acreditando que Deus o escolheu para a perdição. E ele dizia para mim que ele não dormia, que ele não respirava, que ele não vivia, que ele não tinha paz, porque todos os dias ele sabia que ele estava fadado ao inferno. Você entende o problema de um pastor que conhece a letra, mas não conhece Deus? Você entende o problema de um pastor que pode ser diplomado em todos os seminários teológicos mais conceituados, mas um homem que nunca aprendeu sobre o amor? Você consegue compreender como a teologia ela é capaz de destruir as bases de sabedoria de um homem? Então,
Se você não tiver condições, se você não estiver preparado para entrar no seminário teológico, se você não estiver preparado para absorver aquelas informações apenas como uma ciência, como um caminho de ajuda para fazer o teu ministério, tenha certeza que você vai se confundir e você tem grande chance de se perder. Vídeo que nós vemos nesses canais no YouTube hoje. Você vê pessoas com não sei quantos mil views. Isso não quer dizer nada. Porque é meia hora de abobrinha. Meia hora de besteira e as pessoas aplaudindo. Veja. O papel do pastor é pregar o evangelho. O papel do pastor é trazer as pessoas para Cristo, para conhecer a graça, para conhecer o principal, para conhecer a vontade de Deus. Depois, nós vamos fazendo o discipulado, agregando, acrescentando. A pessoa vai crescendo na fé, crescendo no conhecimento. Mas a gente não pode pular etapa, entende? Não dá para pular etapa. Eu volto a dizer, tem que existir um equilíbrio. Eu não posso dizer para você quando é o melhor momento para você fazer teologia. Eu acredito que para exercer o seu ministério, toda informação a mais é ótimo. Toda informação a mais agrega. O ponto é, você está preparado para receber essa carga de informação sem se perder, sem se confundir? Será que você está no tempo de fazer isso? Mesmo porque para ser um pastor, não pode ser neófito. Você não pode ter começado ontem. Então já se pressupõe que um pastor tem conhecimento pleno suficiente para exercer seu ministério. Nós não cremos que a formação teológica levanta um pastor. A formação teológica é um complemento. O pastor, eles têm que estar preparado para cuidar das ovelhas. Né? Já se pressupõe isso. Então não é uma condicional. Se é pastor, está preparado, trilhou o caminho, então você vai cuidar do povo. Tem que tomar muito cuidado. Mesmo porque teologia, tem um monte de teologia por aí, um monte de gente pregando uma coisa e fazendo outra, tem um monte de teologia herética, teologia da libertação, quebra de maldição, quebra de vínculo, maldição hereditária, e esse monte de absurdo que existe por aí, escolas teológicas cobrando fortunas para as pessoas aprenderem heresias. Inclusive tem isso também, quer dizer, você tem que estar num local sério, que não está lá para arrancar seu dinheiro só. Né? Nós vemos hoje debates sem fim, né? Essas rádios, esses canais, pessoas debatendo, teologando, o povo sai todo confuso, não tem uma solução de ideias, é um monte de troca de texto, de grego, de hebraico, de exegese, de não sei o que, de texto, de cânon. E aí o irmãozinho lá, aquele irmãozinho tá na igreja, olha tudo aquilo, desliga o controle. Por quê? Porque tudo isso é enfado, querido. Tudo isso é enfado. Entende? Hipergraça, gente falando aí de hipergraça, Deus é amor, Deus morreu por você, porque Deus te ama, porque não, Deus morreu pelo plano dele. Jesus morreu porque ele tinha um compromisso com o plano de Deus. É para isso que o Deus encarnado na terra morreu. Porque ele tinha um compromisso com o Pai. Não por você. Você faz parte do plano. Entende? Mas o compromisso é... Então, nós temos muita gente pregando besteira aí. Uns caras aí com 500 mil views, porque tem uma lampadinha pendurada aqui, ele prega sorrindo. Né? Presta atenção. Presta atenção. Então, o texto aqui nos leva a uma reflexão muito profunda. Qual é o caminho? Pastor, está na hora de eu fazer teologia? A pergunta é, você está maduro o suficiente para receber a quantidade de informação que vai vir? Você está maduro o suficiente para não se confundir? Você está maduro o suficiente para não esfriar? Você está maduro o suficiente para agregar conhecimento e não se perder? Se sim, então procure um local sério. Sério. Se não, meu conselho é, ande um pouco mais de estrada antes de querer queimar a etapa. Porque você pode realmente entrar por um caminho sem volta. Eu já cuidei de muitos pastores. Muitos pastores que se perderam por causa da teologia. Não quero que você seja mais um. É muito melhor você ser um bom pastor, que caminha no conhecimento, na sabedoria, como Salomão pediu a Deus e Deus deu. Porque o esclarecimento vem do Espírito Santo. O esclarecimento vem da palavra de Deus. O esclarecimento vem da oração. Muita oração. Muita oração. O Espírito Santo que esclarece a palavra, não é a teologia. É o Espírito Santo.
É muito melhor você ser um pastor cheio do Espírito Santo, que lê a palavra e interpreta segundo o caminho de Deus, do que você ser um homem todo diplomado, que vive numa sala fria, querendo sistematizar Deus do modo que ele não é. Se você conseguir conciliar as duas coisas, ótimo. Se não, não seja bobo. Não caia no engano da ciência. Deus te abençoe e seja valente. É só um conselho de um pastor que já tem alguns anos de estrada. Fique na paz. Um abraço.